com muita alegria, quero saudá-los com a paz do Senhor. Eu quero ler o texto convosco no segundo livro das Crônicas, visto que se trata de uma Santa Ceia e uma proposta temática que a vergonha será substituída pela honra. Segundo as Crônicas, capítulo 33, versículos 11 ao 13. Se a igreja puder ler comigo, assim, 1, 2, 3. Assim o Senhor os quais prenderam Manassés e, amarrando-o com cadeias, o levaram para a Babilônia. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. E fez-lhe oração, e ouviu a sua súplica, e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés. Amém. Queiram tornar os vossos assentos. Enquanto agradeço a Deus pelo privilégio a mim dado de por mais uma vez poder estar servindo a esta igreja, sabendo que não tenho merecimentos nem méritos que viesse me dar este direito, mas graças a Deus pela vida do meu amigo, pastor Samuel J. Marque, com a pastora Ana Miriam, toda a sua família. Em nome deles, reverencio e agradeço este coeso ministério que muito tem me considerado. Obrigado a cada um de vocês e, obviamente, à igreja. Que Deus vos abençoe. Quero agradecer ao pastor Júlio pelo carinho, da receptividade, representando cada um de vós, desde a minha vinda. Tem cuidado de mim de uma forma excepcional e registro a minha gratidão. Queridos, com base no texto, eu quero ministrar o que está no meu coração, uma palavra estimulativa, pois sei o que eu não estou pregando para outros seres a não ser seres humanos. Então eu gostaria de falar-lhes sobre a graça de Deus, apesar do fracasso. Quando nós lemos o texto, me permita usar o contexto bíblico, histórico, cultural, com base na história dos judeus. Nós sabemos que todas as promessas que nós proferimos, que nós vivemos, está relacionada neles, pois deles provém a nossa fé. Quando nós lemos o capítulo 7 do segundo livro de Samuel, a partir do versículo 12, os irmãos vão ler que Deus faz uma proposta a Davi. Quando Davi tem o desejo de construir um templo ao Senhor, depois que Deus lhe deu descanso sobre todos os seus inimigos, então ele no seu trono sente este desejo. E consultando o profeta Natã, ele estimula-o a este feito. Porém, durante a noite, Deus vem a Natã para dizer a Davi que não será ele. Então, quando nós chegamos no versículo 12 por diante, Deus diz a Davi, em nossa linguagem, se puder projetar, seria melhor, antes ou depois que os teus dias terminarem, ou quando morreres. Então Deus vai dizer que levantará um das suas entranhas, ou entranhas, e este fará este desejo se cumprir.
Então Deus vai ratificar a aliança com Davi, dizendo-lhe que se este filho errar, ele vai castigá-lo com castigo de homens e açoite de homens, mas não tirará dele o seu amor, a sua benignidade, como fez com Saul. Deus aqui ratifica que com a casa, a dinastia de Davi vai ser fiel para sempre. E com esta dinastia, Deus estabelece uma aliança para sempre. Quando Davi morre, então, para cumprir a dinastia, Deus chama e escolhe Salomão. Salomão vem no contexto da dinastia como o homem mais sábio, inteligente, a ponto de promover a paz, que os próprios inimigos vão contribuir para a construção da casa de Deus. Quando Salomão inaugura a casa de Deus, a Bíblia diz que Deus gostou tanto do seu feito, que Deus diz a ele que vai habitar diuturnamente, perpetualmente, naquele lugar. E os seus ouvidos e os seus olhos estarão abertos, ouvidos fixos, os seus olhos perpetualmente ali. Quando nós desenvolvemos o contexto histórico, político, a Bíblia mostra que por interesses políticos, interesses diplomáticos e econômicos, Salomão quebra o concerto com Deus. Então ele casa com filhas de reis pagãos, ele vai acumulando desobediência, a ponto que Deus decide rasgar a dinastia, dividir o reino. Mas por amor à proposta que fez a Davi, ele não o fará nos tempos de Salomão. A Bíblia diz que a partir daqui, a crise aumentou e assolou. E Salomão, para sustentar o glamour do reino, ele aumenta os impostos das tribos que moravam no norte, agronegócio. E assim sendo, ficou insustentável. Salomão morre, seu filho Roboão assume o poder. Então a primeira providência das tribos do norte é enviar seus representantes legais a Jerusalém, para que disseste e pedisse a Roboão diminuir os impostos, que eram insuportáveis. Então Roboão vai aconselhar-se com os seus amigos, e aqui ele volta com a resposta: se meu pai foi duro, eu vou ser pior ainda. E aqui o reino é dividido. Os representantes das 10 tribos procuram Jeroboão, descendentes de Efraim, e rasga o reino, não aceita mais o reino da dinastia davídica. O fracasso tomou Salomão e respinga na dinastia futura. Então observem que aqui Deus já tinha tudo para desistir, porque o fracasso na dinastia veio. Então agora há uma divisão, e as tribos do norte vão entrar em guerra com as 2 tribos que Deus preserva na dinastia Davi. Judá, Benjamim, 2 tribos que sustentam a dinastia davídica no sul, conhecido como reino de Judá. Quando nós analisamos o desenvolver, percebemos que a partir daqui há altos e baixos, até chegar ao ponto insustentável. Chegou um período na história que todas as circunvizinhanças, Jordânia, Cisjordânia, egípcios e alguns aglomerados militares queriam devastar Judá da face da terra. E Judá entra numa crise diplomática, bélica e também espiritual. É neste período que, pela bondade de Deus e a graça, entra de novo no meio do fracasso. E Deus levanta um homem jovem na dinastia chamado Uzias.
A Bíblia mostra que Uzias entra na dinastia fazendo o que é bom aos olhos do Senhor. E como ele faz um concerto com Deus, então Deus vai agir através dele. Então as ameaças externas começam a se preocupar, porque ele agora vai trabalhar como trazer sustentabilidade bélica para defender e extinguir as ameaças. A Bíblia diz que pela sua inteligência e a bondade de Deus, em síntese, ele estabelece 2.000 líderes de soldados. E em pouco tempo, Judá tem 307.500 soldados preparados para a guerra. Então agora Judá tem proteção. Então os inimigos ficaram preocupados. Então ele vai trabalhar no contexto econômico para alavancar a economia. A Bíblia diz que ele era amante da agricultura. E ele vai trabalhar no contexto do agronegócio. A Bíblia diz que ele investe no agronegócio. E Deus ajuda-o, e agora Judá, a economia começa a florescer. A economia de Judá cresce tanto, para os irmãos terem uma ideia, que os súditos, os moradores de Judá, gritavam que desde Salomão nunca houve um rei tão próspero e tão sábio feito o rei Uzias. Então a Bíblia diz que para melhorar, Deus abre o entendimento como engenheiro, engenhosidade. E Uzias começa a inventar armas que não havia, catapultas, armas de atirar pedras, escudos resistentes, e entre outras armas que ele inventou. Então, quando ele inventa tudo isso, a fama começa a expandir. E quando a fama cruza as fronteiras e chega nos inimigos, ele começa a ser ovacionado. Então, quando ele começa a ser ovacionado, nós vamos observar o capítulo 26, versículo 16 de 2 Crônicas. Por favor, se puder projetar para a igreja ler. Veja o que diz o fracasso, o que faz o fracasso. A Bíblia diz: mas havendo já fortificado, exaltou-se o coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso. Observem que o homem, o fracasso vem, e pelos aplausos, pela fama, ele se exalta, e agora quer resolver o problema espiritual de um jeito que não lhe era permitido. Quando o texto diz que ele pega o incensário e vai entrar no templo para queimar incenso, é por conta da fama e do glamour. Os sacerdotes entram na frente tentando o proibir, mas ele não dá ouvidos. Queimar incenso, por mais famoso, por mais popular, por mais importante que ele fosse, não lhe era cabível. Resolveu o problema bélico. O problema econômico era com ele, mas o espiritual não. O espiritual cabia aos sacerdotes, que a Bíblia chama queimadores de incenso, provocadores de avivamento. Então este negócio independe de fama, de glória, de aplauso e de glamour. É relacionamento com Deus. Quando nós lemos para queimar incenso, não era pelos aplausos. Quando nós lemos Êxodo 30, 34, para ter culto, vai precisar ter incenso. Observem que isto aqui é antes de ter culto, antes do tabernáculo existir. Então Deus já havia advertido Moisés. Disse mais o Senhor a Moisés: toma especiarias aromáticas, o estoraque, a ônica, o gálbano, especiarias aromáticas e o incenso puro, de igual medida ou proporção. Isso implicava dizer que, obviamente, Deus mandou Moisés fabricar um perfume com estas 4 essências. Este perfume, disse Deus,
é para mim. Um homem não pode nem cheirar e nem fabricar para ele, se não morre. O que é que acontece para poder ter culto? Obviamente, tinha que ter esse perfume. E este perfume não era adquirido pela fama, mas era pelo relacionamento e o sacrifício. O estoraque, ele estava em uma região de Jerusalém, no Mediterrâneo. E o estoraque, ele é uma árvore. E esta árvore solta alguma resina. Ela solta resina. E é desta resina que exala um cheiro inigualável. Então Deus diz a Moisés que para ter culto precisava compor este perfume. Então o importante era que o estoraque, ele só solta resina de madrugada. E como o incenso não podia faltar, porque se faltasse incenso, não tinha culto. Então tinha sempre obreiro, sacerdote, que não dependia do cargo nem da gravata, mas tinha um grupo correndo para esta área, sem direito de dormir de madrugada, como eu ouvi aqui, esperando a resina pingar, esperando o estoraque saltar a resina. Não tinha hora determinada na madrugada, não podia piscar o olho, mas tinha que estar com a vasilha pronta, para quando a resina pingar, ele adquirir, ele colher e trazer para o tabernáculo. Enquanto estes acordado de madrugada, tinha outro grupo em busca da ônica ou onja, ou seja, e esta segunda ingrediente, esta segunda especiaria está no lago ou nos mares, nos profundos lagos. Então, dentro de um molusco, então tinha sempre preparados os obreiros escolhidos, que perdia até o fôlego, mas sempre estava de cabeça para baixo, mergulhando, buscando a ônica no fundo do poço. Eles estavam sempre, às vezes faltavam fôlego, subia, respirava e descia de novo, sempre descendo para poder ter culto. Em outro ponto, o gálbano precisava tirar os galhos, maltratá-lo e espremê-lo, dilacerar as folhas para ele soltar a resina, e o cheiro exalava, misturava com incenso, trazia para o tabernáculo. Então metade virava perfume e outra parte era queimada e tornado-se o pó. Então, para ter culto precisava ter incenso, porque na década de 40, eu já tive algumas vezes lá no complexo de Qumran. Então diz a arqueologia que alguns arqueólogos encontraram uma caixa com uma resina avermelhada, década de 40, e assemelharam a mesma resina que era queimada no incenso, lá no tabernáculo, no tempo de Moisés, e foram experimentar se era real. Diz os arqueólogos de uma revista espanhola, Della Colle, salvo engano, que cercaram um raio de 3 quilômetros e no meio colocaram esta resina e colocaram fogo, e começou ela a dissolver-se. Enquanto ela se dissolvia, o cheiro exalava num raio de 3 quilômetros, aonde tinha inseto morria pelo cheiro do incenso. Você está entendendo? Para ter culto tinha que ter sacrifício. Para ter sacrifício, o sangue era derramado. Então os insetos chegavam, a mosca, todo tipo de mau cheiro, a impureza. Quando acendia o incenso, a 3 quilômetros, toda a impureza descia e saía, os insetos morriam, aí a glória de Deus descia, ele cheirava como um cheiro suave, o cheiro do incenso. Uzias quis fazer pelo aplauso, pela fama, pelo glamour. Ele invade, aí Deus diz, aí não. Com todo o glamour, Deus fere ele com lepra, aonde não podia esconder na fronte.
Ele sai em minutos ou segundos às carreiras e não volta mais para o trono. Vai morar em uma casa particular. O fracasso chegou. De forma precoce, Jotão, seu filho, é posto para governar. Mas desencadeou uma crise sem precedente. E sobretudo espiritual. A Bíblia diz que Jotão fez o que era bom, mas coloca uma conjunção adversativa. Porém, não conseguiu tirar o pecado do povo. E tudo pode parecer bem, mas se não tiver santidade, não vai bem. Uzias trancado em uma casa particular. Jotão não tinha força para atrair o povo a Deus. Uma voz profética não tinha. O povo se torna insensível e começa a provocar a ira de Deus. Aí chega o dia que Isaías diz que Uzias morre. Quando o rei Uzias morre, aí Deus vem e precisa de uma voz. E leva Isaías em arrebatamento, em visão aos céus. E a primeira coisa que Deus diz a Isaías que ele ouve é um lamento. Deus diz: Isaías, o meu povo é insensível. O animal irracional tem mais sensibilidade do que o meu povo. O boi conhece o seu dono. O jumento a manjedoura do seu possuidor. Mas o meu povo, Isaías, não me conhece, não me entende. Deus está dizendo: o animal irracional, o jumento, tem mais sensibilidade do que o meu povo. Está feito um corpo apodrecido, cheio de pus e de feridas, e eu quero sará-los, mas eles não querem ser untados com óleo. Eu preciso de uma voz: a quem enviarei? Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Isaías entra profetizando, mas o povo estava endurecido. No meio desta luta, Jotão morre e vem um crânio na dinastia. A Bíblia diz que o Acais, filho, assume o poder com uma proposta irrecusável. Ele diz: eu vou resolver problema diplomático, bélico, econômico e espiritual. E ele era bom. O projeto dele era tão interessante que Deus se agradou. E ele agora, pela crise que o erro de Uzias e a fraqueza de Jotão deixou, ficou pior do que o começo. À noite ele não dormia, preocupado. Aí Deus vai a Isaías, que já tinha uma voz, e diz: Acais não está dormindo à noite, vai a ele. Isaías vai e encontra o rei Acais e diz: assim diz o Senhor, não temas as ameaças, eu serei contigo, eu vou te dar vitória, por amor ao meu servo Davi. Mas ele não acredita. Isaías diz: já que tu não estás acreditando, pede-me um sinal, que eu serei contigo. Se tu pedires um sinal mais altura, eu te darei, nas profundezas da terra eu te darei, que serei contigo. Ele olha e diz: não vou tentar a Deus, e despreza o profeta. Então ele vai e entra como rei. Primeira coisa: vou resolver o problema diplomático e econômico de uma vez só. A Bíblia mostra, a história nos diz que a primeira coisa que ele faz é procurar uma aliança com a mais potente nação da época, bélica e economicamente, os assírios, que era até aqui governado por Tiglat-Pileser. Este homem era tão duro, e a sua nação, que a história diz que quando ele invadia uma nação, eles, primeira coisa, quem se entregavam com medo, eles colocavam um anzol.
um arame no nariz dessas pessoas como símbolo de escravos dos assírios. Segunda coisa, quebrava os deuses das nações e jogava no fogo. Quem não se entregava, ele matava tirando a pele e arrancando cabelo por cabelo. Mas era a potência máxima. Aí o rei Acais o procura para fazer uma aliança para que ele defenda Judá dos seus inimigos. Em vez de confiar em Deus, vai confiar no braço do homem. O Tiglat-Pileser aceita mediante a pagamento anual de impostos por ouro e por prata. Então ele aceita a proposta e torna Jerusalém escravo dos assírios. Judá agora é escravo dos assírios. Agora ele resolveu o problema diplomático, consequentemente o econômico. Porque agora Judá tem aliança diplomática e comercial com a maior nação da época, os assírios. O câmbio é favorável, o comércio é aberto, exportação e importação, e as fronteiras econômicas se abrem. Então ele pega a fama, e agora ele vai resolver o problema espiritual. Em vez de buscar Isaías, ele convoca os queimadores de incenso, provocadores de avivamento. E diz: vamos a Damasco, vamos à Assíria. Eu quero que vocês aprendam a queimar incenso aos deuses da Assíria. Ele leva os queimadores de incenso. E eles vão aprender a queimar incenso não mais a Deus Pai, o Deus de Davi, mas os deuses da Assíria. E quando eles voltam para Judá, não vai ter mais culto a Deus. Ele fecha a porta da igreja, do templo. Ele levanta a estátua dos deuses da Síria no pátio, onde o sacrifício a Deus era feito. Ele levanta altares em todos os altos montes de Judá aos deuses da Síria e proíbe os queimadores de incenso a queimar incenso. O mau exemplo, diz a Bíblia, ele pega os seus próprios filhos e sacrifica no fogo. Agora não tem mais louvor a Deus, não tem mais culto. E o rei queimando os seus filhos no fogo, sacrificando aos deuses da Síria. A Bíblia diz que entre os filhos tem um chamado Ezequias, que tinha tudo para dar errado. Cresceu vendo o pai fazer tudo isso. Cresceu sem ouvir louvores. Cresceu em meio à desobediência do pai Acais. Acais morre. E a Bíblia diz que o legado que ele deixa é horrível. O povo corrompido, sem culto, sem adoração. E a vergonha. Ele morre. Quando ele morre, aquele que tinha tudo para dar errado, Ezequias assume o poder. E quando ele assume o poder, capítulo 29 do livro em apreço, a Bíblia diz que aquilo que tinha tudo para dar errado, deu certo. A Bíblia diz que o seu primeiro ato político, no primeiro ano e no primeiro mês, foi fazer uma reunião. Ele não se preocupou com o estado político nem diplomático, mas ele pensou: para vencer e a vergonha ir embora, só tem um jeito: trazer a glória de Deus de volta. Ele faz uma reunião com os queimadores de incenso. E na reunião, capítulo 29, ele diz, em síntese: filhos, em praça pública, os nossos pais pecaram, fecharam a porta da casa do Senhor, nosso Deus, transgrediram as suas leis. Mas no meu coração, eu quero fazer uma aliança com o Deus dos nossos pais. E eu quero saber se ainda tem alguém que queima incenso.
como vocês, um grupo levantou a mão. É aqui que eu acho lindo. No meio da crise, Deus ainda tinha preservado queimadores de incenso. Isso nos dá o direito de muitas vezes, no meio da crise, como a gente ouve, esses pentecostais são doidos, são malucos, são macumbeiros, não tem mais graça. Dizem que nós não somos mais como antes, mas Deus sempre tem os provocadores de avivamento. Deixa eu ver se tem aqui. Aí ele pega força. Ele diz: então vamos tomar providência. Primeira coisa, limpa a casa de Deus e tirar a imundícia que papai deixou. Isso era desafio, porque o povo estava mal acostumado. Os sacerdotes passam uma semana tirando a imundícia. Depois que tiraram, jogam no rio. Aí ele manda reformar a casa de Deus de forma excepcional. Enquanto uns reformavam, ele chama o desafio. Ele diz: quero saber se vocês têm coragem de subir os montes, e aonde tiver um altar aos deuses da Síria, vamos quebrar, vamos tocar fogo, e vamos levantar um altar ao Deus verdadeiro, Deus dos nossos pais. Subir os montes, quebrar os altares dos deuses da Síria. O templo está reformado. Ele marca o dia do recomeço, o dia que a vergonha vai sair. Manda convite para quem queira vir, e chama os queimadores de incenso. Como foi dito aqui, ele diz: eu quero todos os sacerdotes bem trajados. Ou seja, uniformizado nas indumentárias do princípio. Obreiro como obreiro, sacerdote como sacerdote, vestimenta sacerdotal. Chamou os músicos e disse: não vamos cantar modismo, pode estar no sucesso, mas para a glória de Deus descer, vamos voltar ao princípio. Vamos cantar os hinos que Davi e Asaf compuseram, e não mais outro. O dia do culto vem. A Bíblia diz que os músicos tocavam, os sacerdotes queimavam os incensos e o povo adorava. No meio deste culto, a glória de Deus desce no templo e enche a casa. Quem estava dentro não conseguia ficar de pé. Quem estava fora colocava a cara no chão. Era fogo dentro, era fogo fora. Era glória dentro, era glória fora. A glória voltou. Quando a glória de Deus voltou, ele tem agora confiança e manda uma carta para o rei da Síria, que agora era Senaqueribe. Em síntese, e a carta que ele manda era desafiadora. Quando os seus secretários entregaram a carta a Senaqueribe, que ele leu, ele fica doido e manda uma carta de volta para Ezequias. E quando Ezequias lê a carta, a ficha caía. Porque a carta dizia, de Senaqueribe: Ezequias, você perdeu o juízo. Você não sabe a potência que nós somos, que não respeitamos os deuses das nações, quebramos e jogamos no fogo, Ezequias. Eu quero saber em qual é o Deus que você está confiando. Quero saber qual é o Deus que vai te livrar das minhas mãos. Eu vou destruir Judá e vou cercar vocês de uma forma tão horrível que vocês não terão água para beber, vão beber a própria urina, vão comer as próprias fezes. Quando ele leu, a ficha caiu. E a Bíblia diz que a dor que ele sentiu foi como uma mulher que vai ter o parto. No meio da angústia e da dor, a igreja estava aberta. E ele pega a carta e vai para a igreja. Chega na igreja, joga a carta no chão e cai por cima. E faz a oração dizendo: Senhor Deus, olha esta carta. Leia ela para mim, Senhor.
os assírios escreverem tudo o que está aqui é verdade. Eles não respeitam ninguém. Eles quebram os deuses e jogam no fogo, porque não são deuses, são de prata, de ouro e de madeira. Mas o Senhor é o único e verdadeiro. Criasse os céus, criasse o universo, criasse o mar e tudo quanto neles há. Me dá uma resposta. O que é que eu quero? O que é que eu devo fazer, Senhor? Enquanto ele orava, Deus estava falando com Isaías. E quando os mensageiros chegam na casa de Isaías, Isaías vem, encontra Ezequias e diz: escuta o que diz o Senhor. Eu vi a carta que tu me mostrasse, eu ali. Isso é Deus, gente. E assim diz o Senhor: não tenha medo de Senaqueribe. Ele vem, mas agora sou eu que vou colocar um anzol na venta dele. Vou colocar um freio de cavalo na sua boca e vou fazer ele voltar pelo caminho que ele veio, para saber que eu ainda sou Deus e sou Deus de Judá. Senaqueribe vem com uma coalizão militar. Naquela noite o céu se abre e um anjo desceu no arraial dos assírios, matou 185 mil soldados, devastou o exército dos assírios. Senaqueribe envergonhado, veja que a vergonha mudou de lado. Jerusalém vai ser honrado e a vergonha vai. Diz que ele, envergonhado, corre para pedir ajuda dos seus deuses. Um dos seus próprios filhos matou ele nos pés do seu altar. A notícia explode no mundo antigo que a maior potência, a mais temível, acabou. E a pergunta era só: qual foi o exército que o derrotou? A resposta era uma: não foi exército, foi o Deus de Ezequias. Aí a Bíblia diz que os aplausos vieram. O nome e a fama de Ezequias ultrapassou as fronteiras de Judá. E todos os reinos queriam aliança com ele agora. Até a Babilônia, Egito, Jordânia, Cisjordânia, toda aquela circunvizinhança queria aliança com Ezequias. Segundo as Crônicas, por favor, 32, 23, o que é que diz? Segundo as Crônicas. E os diplomatas, muitos traziam a Jerusalém presentes a Deus e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá. De modo que depois disso foi exaltado perante os olhos das nações. Ele se exaltou. O problema não está em uma derrota. O perigo está depois de uma grande vitória. Aplaudido, exaltado, recebendo o presente, Isaías soube, foi lá. O que é que está acontecendo, rei? Eu recebi os diplomatas da Babilônia. Mostrasse o quê? Mostrei tudo, a riqueza. Isaías disse: não é bom, rei, o que faz. Mas o orgulho, o fracasso chegou e ele não deu ouvido ao profeta. Aí a Bíblia diz que Deus não dá a glória dele a outro. Quando eu vi aquelas crianças cantando aqui, eu disse ao pastor: o Espírito sempre me diz, quando eu vejo essas coisas, não se meta a besta não, que eu tenho mais. Diga para quem está ao seu lado: nunca deixe o orgulho te tomar, achando que você é. Deus sempre tem outros. A Bíblia diz: naqueles dias Ezequias adoece de uma enfermidade mortal. Só o teclado, por favor.
Naqueles dias, Ezequias adoece de uma enfermidade mortal. A biografia dele diz que ele apodreceu por dentro. Os órgãos, as vísceras, começaram a decompor, ele vivo. O hálito ficou insuportável, ele não podia mais atender os diplomatas. A doença, a podridão sai para o exterior. A pele começa a apodrecer e a largar. Os médicos colocavam em pasta de figo medicinal. Quando tiravam, estava mais podre. Só teve um jeito: enclausurá-lo em um quarto, sem acesso, sem visita. E agora não tem mais presença. O fracasso levou ele à podridão. Profeta Isaías não tem acesso. Os súditos não suportavam o seu hálito. Porta fechada. No meio do caos, do fracasso, Deus toma uma decisão. Chama Isaías e diz: vai lá, vou colocar um ponto final. Diz a ele que ponha tudo em ordem, porque ele vai morrer. Foi Deus que disse. Diga a ele que ele não tem mais vida. Veja que Isaías vem, entra sem muito diálogo. Já entra dizendo: escuta o que diz o Senhor Deus. Põe a casa em ordem, porque tu vai morrer e não vai viver. E não lhe dá direito de resposta. Vai embora. Agora está trancado em 4 paredes. Podre. O hálito insuportável. E Deus já determinou, vai morrer. Aí ele faz uso do pretérito, do passado mais que imperfeito. Ele vira o rosto para a parede e as lágrimas caem. Quando as lágrimas caem, a vergonha se preocupa, porque o orgulho vai saindo. Quando o orgulho vai saindo, ele reconhece e ora: Senhor, o hálito estava podre, ninguém aguentava. Agora ele diz: Senhor, lembra do que eu fiz? Em outras palavras, lembra do avivamento que eu provoquei? Eu tenho história, Senhor. Lembra que eu andei na tua presença e fiz o que o Senhor queria, o que era reto? Eu não quero morrer. Porque ele não tinha filho, gente. E a dinastia precisava de sequência. Quando ele ora, a oração, um hálito que ninguém aguentava, rompe a atmosfera. E não sei como chega aos ouvidos de Deus. A graça leva. Diga para quem está ao seu lado: apesar do fracasso, a graça ainda intercede por você. Quando Deus ouve a oração, aí Deus olha a história. Um homem podre, oração podre, vai fazer Deus mudar de decreto. A Bíblia diz que Isaías foi tão rápido que ele ainda estava no pátio. Quando a oração podre de Ezequias purificada chega nos céus, aí Deus grita: Isaías, volta. Ele tem história. Diz a ele que ele não vai morrer, ele vai viver. Eu vou dar 15 anos para ele continuar me adorando. Veja que Isaías já volta diferente. A porta abre e o diálogo é maior e dá direito de resposta. Isaías diz: escuta o que diz o Senhor Deus do teu pai Davi. Eu vi as tuas lágrimas e ouvi a tua oração. E ele mudou o decreto: você não vai morrer mais. Ele vai te dar 15 anos para você adorar. Para você adorar. Olha para esse crente que está do teu lado e diga a ele: eu estou com dó.
Diga a ele: eu estou com dó de quem pensava que era o teu filho. Vai ter que voltar e vai encarar o que Deus vai fazer. A vergonha vai embora e a honra vai voltar. Ele volta, a podridão vai embora, esse feito se torna conhecido, mas ele não se orgulha mais. Reata a amizade com Isaías e agora vão cultuar juntos. 3 anos depois, vem o herdeiro, Manassés. Quando Manassés vai se desenvolvendo, vai sendo criado, feito as filhas do pastor Samuel J. Marques e outros. Quero conjecturar que, como filho de rei, ele era levado aos cultos. Manassés cresceu ouvindo cânticos dos degraus. Manassés cresceu ouvindo a leitura da lei. Manassés cresceu ouvindo as profecias de Isaías. Quero acreditar, sendo acalentado por Isaías, amigo do pai. Tudo para dar certo. Fruto de uma oração. Cresceu ouvindo o testemunho do pai. 12 anos depois, 3 anos, 9 anos depois, ele completa 12. Faz 15 anos. 12 anos. O pai morre. Quando o pai morre, quem é a sucessão? Tudo para dar certo. Manassés. Ele assume o poder e não imita o pai. Leiamos, por favor. 2 Reis, capítulo 21. Leiam. 2 Reis, capítulo 21. Os 6 primeiros versículos e depois o 16. Projeta, por favor, querido. 1, 2, 3. Leiam com voz alta. Quando começou a reina. Agora, olha que coisa, gente, o que tinha tudo para dar certo. Se comportando pior do que os não crentes. Versículo 3. E levantou altares a Baal e fez um bosque de adoração, como fizera Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante de todo o exército do céu e edificou altares, do qual o Senhor tinha falado: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os átrios da casa do Senhor. E até fez passar o seu filho pelo fogo, adivinhava pelas nuvens, era goeiro, e separou para o ministério, e ordenou adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para provocar-lhe a ira. Versículo 16. Além disso, leiam. Afora o pecado que fez pecar Judá. Além de pecar, todo o povo pecou. A tradição diz que entre esses sangues inocentes está o sangue de Isaías, que Manassés mandou para não ouvir a voz de Deus, capturar Isaías e serrá-lo como se fosse um pedaço de madeira. O texto do capítulo 33 de 2 Crônicas, versículo 10, diz que mesmo assim Deus procurava falar com ele e o povo, mas eles não ouviam.
Aí Deus tira a mão e joga a vergonha para cima dele. Os capitães do exército da Síria, Deus joga contra ele. E eles entram em Jerusalém, captura Manassés, coloca um anzol no nariz dele, prende-o com correntes e cadeias e joga no meio dos espinhos na Babilônia. No auge do fracasso, descartado, no ápice da vergonha. Se eu perguntar ao pastor Jostamar, o senhor ia buscar esse obreiro e consagrava ele instantaneamente? Eu também não. Você colocava esse irmão, queria sentar perto dele? Claro que você não queria. Que hoje a gente tem a história e só precisa alguém que tem 10, 20 anos congrega com a gente, chorando, gemendo, vigília, cometeu o erro, a gente na maioria vira as costas. Imagina um homem com um quadro desse. Você ia buscar, e há quem diga a tradição que Deus não ouve oração a não ser em Jerusalém. Por isso que eles andavam com bússola. Agora está lá um fruto de oração. Mas havia uma aliança. A tua casa, Davi, a tua dinastia vai reinar para sempre. No meio do ápice da vergonha, ele lembra de quando era criança. Ele lembra da oração do pai e das profecias de Isaías. Ele põe a cara no chão, no meio dos espinhos, com anzol e cadeias, e ora ao Deus de seus pais. Insistentemente, dia e noite, e pasmem, Deus ouviu. Cruzou a fronteira, vai no meio dos espinhos, a graça entra na Babilônia, arranca as cadeias de Manassés, tira o anzol do nariz de Manassés e o traz de volta para Jerusalém e o coloca no trono de novo. Não preocupou-se se alguém ia gostar, se alguém ia fazer biquinho. Quem faz é eu. É fruto de oração, é fruto de promessa. Coloca no trono de novo. Aí Manassés vai desfazer tudo o que fez, quebrar tudo o que fez e levantar altares a Deus. Morre dizendo: só Deus é Deus, o Senhor é Deus, não há outro fora Ele. A vergonha perdeu e a honra voltou. Olha o que a graça faz. Me permita, eu já disse isso aqui, mas só para dar sentido. Quando você chega no Novo Testamento ou antes, vem o cativeiro. E no cativeiro a dinastia de Davi acaba. 70 anos não vem mais reis, vem sacerdotes e governadores. Você não vê mais reis. Olha o que a graça faz. Aí Mateus capítulo 1, genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aí olha o que a graça faz. Abraão gerou Isaac, Isaac Jacó, Jacó gerou a Judá, Judá gerou a Perez, Perez gerou Esdron, Esdron a Arão, Arão a Aminadab, Aminadab Naasson, Naasson a Salmão, Salmão a Boaz, Boaz a Obed, Obed a Jessé, e Jessé a Davi, Davi Salomão, Salomão Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa a Josafá, Josafá Jorão, Jorão a Uzia, Uzia está lá, Jotão, Jotão a Acais, Acais a Ezequias,
que você queira ou não, Ezequias gerou a Manassés, está lá. Manassés amou a Josias, Josias a Jeconia, vem o cativeiro. Diz Mateus, depois do cativeiro, Salatiel gerou a Zorobabel, Zerobabel a Abiúde, Abiúde Eliaquim, Eliaquim a Azó, Azó a Zadok, Zadok a Aquim, Aquim Eliasar, Eliasar a Matã, Matã a Jacó, Jacó a José, que foi marido de Maria. Nos dias de Maria, quando não tinha dinastia, quando tudo parecia estar acabado, aí vem Lucas, capítulo 1, versículo 30 por diante. Leiamos, o que é que diz? Disse-lhe então o anjo a Maria: não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e chamarás seu nome Jesus, e este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e ele reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não vai ter fim, o seu reino não vai ter fim, o seu reino não vai ter fim. Aí vem Lucas 22 e 20. Aí Jesus vai fazer uma aliança que colocou a gente. Lucas 22 e 20, que aqui diz: semelhantemente depois de ter tomado o pão, partido e dado, agora toma o cálice e diz: tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o cálice do Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós, por vós, por vós, por vós. Aí eu te pergunto, se a graça de Deus não desistiu de nenhum, cujo pacto era de sal e a aliança no sangue de novilho, você acha que ele vai desistir de você agora? Que é o sangue de Jesus. Diga para quem está ao seu lado: onde o fracasso abundou, superabundou a graça. Fique de pé. Deus não desiste de você. Eu gosto de terminar com a igreja, você já sabe. Vira para esse crente que está do teu lado, se for íntimo do mesmo sexo, vira para ele aí. Olha no olho dele, no globo, e diga a ele: não quero saber como você chegou nessa ceia, se o bagaço, se os cacos, se o fracasso e a vergonha disse que ia te destruir. Diga: eu tenho uma notícia boa, é que a graça de Deus é maior do que o teu fracasso, e ela não desiste de você. Abraça ele, chora um pouquinho com ele. A graça não desiste de nós. Em lugar da vergonha, a honra sempre vence. Senhor Deus, renova agora, Senhor, renova agora. Receba de volta línguas estranhas, receba de volta dom de profecia. Ei, você era obreiro, você era obreiro, e o fracasso fez você desistir, mas a graça de Deus está te trazendo de volta agora. Ei, cantor, ei, cantora, a graça de Deus está te trazendo de volta. Cadê a primeira vingança? Cadê a primeira alma? Eu sei que é Santa Ceia, tenho que terminar. Pode chorar, pode chorar. É essa graça que vai buscar traficantes. É essa graça que vai buscar cortador de cana desprezado.
Me faz um favor, passa pelo menos 30 ou 1 minuto, segundo, abraçado com alguém íntimo aí. Mas vai, ele precisa deste abraço, ela precisa. Repete no ouvido dele: a graça não desiste de nós. Por maior que seja o fracasso, a graça supera. Chora, 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 chora. Fala em mistério com ele. Renova, Jesus, os teus filhos. Renova, Jesus, assim como tu faz e sempre fez. Devolve os 2 a quem perdeu. Traga de volta o afastado, Senhor.